Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. Bom, gente, o assunto do nosso vídeo de hoje é: o meu cônjuge diz que quer voltar, mas ele não consegue. Eu decidi fazer esse vídeo pelos vários relatos que eu já recebi, tanto nas minhas caixinhas de pergunta, lá no meu Instagram, quanto no meu direct e em alguns casos onde eu fiz acompanhamento com algumas mulheres. Porque o mundo espiritual existe, não subestime o mundo espiritual. Nesse relato específico, onde o cônjuge ele diz que quer voltar, mas ele não consegue, eu já vi casos onde eles tinham outras pessoas. Aqui eu estou falando especificamente em casos de homens, porque eu atendo mulheres, mas existem também, casos de mulheres, esposas que querem voltar, mas não conseguem. Mas aqui eu estou relatando os casos onde eu já vi. Haviam casos onde eles tinham outras mulheres e haviam casos onde eles não tinham nenhuma mulher fixa. E essas esposas, elas chegavam até mim e falavam: meu marido, ele sente vontade de voltar. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que a vida que ele está levando é uma vida de pecado, mas ele não consegue. Em alguns casos, eles tinham outras mulheres sim, envolvidas nas vidas deles, e outros eles estavam sozinhos. Gente, isso é uma questão espiritual. Aí você vai chegar e vai me perguntar: mas se ele estiver mentindo para tirar a culpa dele? Gente, aí cabe você, esposa, cabe você, marido, saber em todo o seu contexto da situação, e você também conhece o seu cônjuge, se realmente ele está falando a verdade, se realmente isso é uma luta espiritual que vocês estão passando, que o seu cônjuge está vivendo, ou se ele está falando isso porque ele quer meio que tirar a culpa dele. Cabe a você saber discernir se é realmente algo espiritual que está amarrando essa pessoa lá fora, ou se é algo que ele está dizendo para tirar a culpa dele, para não ficar tão mal visto em relação às pessoas. E pode ser que ele esteja mentindo? Pode. Pode ser que ele esteja falando a verdade? Pode, gente. E na maioria dos casos, onde eu tenho presenciado, onde eu tenho visto os relatos das pessoas que chegam até mim, a maioria dos casos, pelo todo o contexto da história que essas mulheres me passam, eu vejo que é algo espiritual, gente. É algo que está além da capacidade humana. É algo que essas pessoas estão vivendo uma batalha mesmo pesada. Daí a importância de você, esposa, de você, marido, se revestir das armaduras espirituais, das armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, Você vai se revestir com a sua santificação, porque a sua vida deve ser uma vida de obediência ao Senhor. Não se engane achando que você pode levar uma vida de qualquer jeito, uma vida onde você coloca seus desejos acima dos princípios de Deus e só pedir oração para as pessoas, que você vai conseguir vencer essa guerra. Não, a guerra é sua, esposa. A guerra é sua, marido. Não dependa. Aqui eu queria fazer uma observação. Gente, pedir orações para as pessoas é importante sim, mas não dependa das orações de outras pessoas para vocês vencerem essa guerra no casamento de vocês. Vocês que devem orar, é vocês que devem lutar, é vocês que devem jejuar. Pode sim pedir oração para o pastor, para a irmã de oração, para uma amiga, para te ajudar, intercedendo pela vida do seu cônjuge, mas é você que deve ser o principal intercessor, É você, esposa, é você, marido, que deve ser o principal intercessor nessa batalha espiritual. Você vai se santificar, você vai andar em obediência aos princípios de Deus, porque essa guerra, gente, o inimigo, ele anda ao derredor, ele está procurando brechas. Se a sua vida tiver brechas, como você vai travar, como você vai vencer essa guerra tão grande? Seu marido está aprisionado, seu marido está preso no pecado, ele quer voltar, você sente que ele quer voltar, mas algo lá fora está prendendo ele. Ou é na mente, ou é todo o contexto, gente. E aqui também cabe uma ressalva. Tem casos que é fruto de algum tipo de trabalho de feitiçaria, porque a gente sabe que essas coisas existem. Porém, tem outras situações que não tem nada a ver com isso. São apenas brechas que essas pessoas deram na vida delas, após abandonarem o casamento, se envolverem, praticarem um adultério. Elas deram brechas para Satanás entrar na vida delas, Então, há todo um contexto aí, gente. Há todo um contexto espiritual, todo um contexto de malignidade nessa situação. Então, não necessariamente isso é fruto de trabalho de alguém. Isso é fruto de trabalho da amante, ou do sei lá quem, ou de alguém que não gosta de vocês, ou de alguém
alguém que tem inveja do casamento de vocês. Sabemos que essas coisas existem, porque eu já vivenciei, mas não necessariamente é isso, né? Toda a questão ali da malignidade mesmo, da situação, das brechas que o seu cônjuge deu ao sair de casa, ao praticar o adultério, entre outros tipos de pecados, né, gente? Porque a gente sabe que um pecado, ele leva ao outro, né? Um abismo, ele chama o outro abismo. Aí o seu marido sai de casa, sua esposa saiu de casa, aí começa a praticar um pecado tal, e daqui a pouco aquilo já leva para um outro tipo de pecado. Às vezes essas pessoas praticam coisas que nunca nem imaginaram fazer, né? Então um pecado vai levando ao outro, e a gente sabe a malignidade disso tudo. Então não necessariamente ele possa estar aprisionado por obra de feitiçaria, por obra de algum trabalho espiritual que fizeram. Aqui, nesses casos, onde o cônjuge fala que ele não consegue voltar, que ele quer voltar, que ele não consegue voltar, aqui não estou me referindo a coisas, a situações naturais, né? Eu não estou me referindo aqui a motivos naturais desse cônjuge, né? Porque, por exemplo, tem situações que o marido quer voltar, que a esposa quer voltar, mas eles veem o casamento da mesma forma. Eles têm medo de voltar para o casamento. Eles até sentem vontade de voltar, mas eles têm medo de voltar e o casamento ser aquela mesma coisa, né? Ter aqueles mesmos problemas que eles vivenciaram antes de sair de casa. Por isso, eles não voltam, porque eles têm medo. Nessa situação aqui, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a situações onde realmente o cônjuge vê a mudança no outro, o cônjuge sente saudade do outro, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele precisa abandonar o pecado, mas ele não consegue voltar. Então, esposa, então marido, como você vai fazer? Você vai se santificar. Em primeiro lugar, você vai fechar todas as brechas da sua vida. Você vai analisar a sua vida. Como a sua vida está hoje? Quais são as brechas que você acha que podem prejudicar, que podem contribuir para que você não consiga vencer essa batalha no seu casamento? Quais são as brechas? Qualquer tipo de brecha que eu me refiro, gente. Você vai fechar todo tipo de brecha, você vai santificar a sua vida, você vai jejuar em favor do seu marido, em favor da sua esposa, porque tem certos tipos de demônios, a palavra de Deus fala, Jesus falou, certos tipos de demônios que só vencem com jejum e oração. Você vai jejuar pela vida do seu marido, você vai jejuar pela vida da sua esposa. Você não vai conseguir vencer essa guerra com orações esporádicas, pedindo orações para não sei quem. Eu sei que isso é importante, gente. Ter um amigo de oração, ter um intercessor é muito importante, mas não dependa disso. Você vai para o joelho. Esposa, você vai para o joelho. Tenha uma vida de oração constante, de santificação. Fecha todos os tipos de brecha. Tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com Deus. Seja uma guerreira de oração. Marido, a mesma coisa. Os mesmos conselhos que eu estou dando para as mulheres, eu estou dando também para os homens. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você hoje. A gente sabe que o mundo espiritual existe, ele é muito forte. Nessa questão de casamento, nessa questão de restauração de casamento, é algo assim que nós devemos nos santificar e nos fortalecer em Deus, porque o inimigo anda ao nosso derredor. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar com alguém que está vivenciando essa situação, compartilhe, deixe seu like, comente aqui, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações. Até a próxima, um beijo e tchau!